Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e também a nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, casado com a Eliane Pessoa e pai do Rony Freitas. Nós estamos servindo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, aqui também preside a nossa convenção estadual CADERJ. Meus queridos, para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se inscreva, assine toque lá no sininho de notificação para que essas mensagens venham direto e você não perca nenhuma. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e também deixar o seu like para que o YouTube, para que essa ferramenta possa entender que é importante esse trabalho e vá compartilhar com mais pessoas e possa abençoar muito mais pessoas, amém? A sua participação aqui é muito importante. Nós temos a proposta hoje aqui de compartilhar com você esse tema, essa temática, pais zelosos e filhos rebeldes. Nós vamos aqui pensar, tirar alguns conteúdos daqui e fornecer para você aí aplicar na sua sala de aula no domingo junto com seus alunos aí. Combinado então? Então não saia daí porque está importantíssimo aqui esse assunto. Já quero estender para você aqui, franquear algo muito importante aqui. Meus queridos, os nossos ensinamentos bíblicos que nós ensinamos os nossos filhos dentro de casa, isso vai impactar diretamente na vida deles aqui na terra, aqui nesse mundo. Mas, todavia, isso não vai eximir, não vai tirar as responsabilidades dos nossos filhos, dos atos ou das atitudes ou das escolhas de nossos filhos. Ficou bem claro isso? Então vamos para a nossa aula de hoje. O texto áureo diz assim, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. É muito importante nós pensarmos nisso e também vivermos isso. Nós, como pais, também somos filhos e já tivemos uma infância, já tivemos uma adolescência, uma juventude e que éramos de alguma forma arrogante, achando que sabia de tudo, que até sabia mais do que nossos pais. Mas a vida nos ensinou, nos ajustamos e agora muito mais, meus queridos, com a instrução da palavra de Deus. Eu queria ter instrução como eu passo instruções para o meu filho, melhor. E digo mais, as instruções dos meus pais foram tão valiosas para a minha vida que eu não as esqueço, pois teve uma repercussão muito grande para a minha vida. Grato sou pela vida dos meus pais, José Pereira e Antônia Creuza. Deus muito abençoe os meus pais que hoje habitam no interior do Ceará. Meus queridos, nós temos propostas aqui para falar, ou seja, a leitura bíblica em classe desta lição, ela se encontra no livro dos Juízes, capítulo 13, dos versículos 1 ao 7, depois 24 e depois 14, do 1 ao 3. Nós vamos falar de um assunto aqui bem interessante, que vai falar, retratar muito, vai expor, vai explicar muito bem isso que eu já me adiantei falando, que é importantíssimo, as instruções que nós passamos para os nossos filhos, pois isso vai impactar direto ou impacta direto na vida deles aqui na sociedade, mas não vai tirar as responsabilidades de seus atos e escolhas. Então vamos lá, a palavra-chave aqui é instrução, e nós temos aqui o primeiro ponto, vai falar aqui, ou está falando, os pais de Sansão, que vai abordar diretamente o assunto da vida de Sansão. Então vamos para o assunto aqui. Uma situação espiritualmente deplorável. Uma situação, totalmente uma situação espiritualmente deplorável. Que situação? A situação em que nasceu ou que já vivia os pais de Sansão, Manoá
e a esposa de Manoá. Eu já quero deixar aqui já um lembrete, amados, às vezes nós com os nossos formalismos somos tão preocupados, às vezes, por a nossa esposa, senhores pastores, de serem chamada a esposa do pastor. É interessante que a esposa de Manoá não está citado, não se sabe o nome dela aqui, é só esposa de Manoá, mas ela foi agraciada por Deus para fazer nascer do seu ventre, sendo ela estéril, nascer um homem que seria um remidor de Israel para aquele tempo. Então, isso aqui eu só estou abrindo esse parente, dando essa explicação, porque às vezes nós estamos muito preocupados com algumas coisas que não têm tanta relevância, mas eu quero deixar também para os meus queridos que é importante nós sermos educados, né? Sermos educados. Mas todavia existe coisas que estão priorizando, ou seja, são prioridades, estão acima de todo esse formalismo. Então a situação em que viviam eles nesse tempo espiritualmente era uma situação deplorável, pois eles pecaram contra Deus e esse povo, a nação de Israel, estava debaixo de um jugo pesado, pois Deus os entregou nas mãos dos filisteus e eles estavam sofrendo debaixo da espada dos seus inimigos. E após aqui, amados, nós temos a mulher agraciada. Essa mulher foi visitada pelo anjo do Senhor e foi ela agraciada. Foi dado a ela, né, foi aberto a sua madre para que ela concebesse um filho que seria o remidor de Israel, seria um resgatador de Israel daquela temporada tão deplorável, tão triste, uma situação tão caótica. Primeiro foi avisada a Manoá, depois passada para sua esposa e dado as orientações, os critérios de Deus para que criassem aquela criança, pois seria um nazireu. Então, nós vamos perceber a mulher agraciada, a mulher de Manoá. Essa mulher que aparentemente não tinha nome, ou seja, nome ela tinha, mas não foi citado aqui. É interessante porque tem coisas que são maiores, tem coisas que são prioridades, estão acima de todo esse formalismo. Não sei o motivo pelo qual não foi falado o nome da mulher, mas aqui também não é tão importante, mas o importante é que ela não deixe de ser citada e de ser uma mulher sábia, uma mulher que criou seu filho dentro dos padrões de orientação de Deus para Sansão, naquele tempo, né? E, amados, e nós temos aqui, finalizando esse primeiro ponto, recebendo orientação divina, ou seja, eles receberam uma orientação porque não seria um filho qualquer, seria um nazireu, alguém escolhido, separado para Deus, para uma finalidade. E Deus queria em Sansão algo que ele deveria proteger, se abster de algumas coisas para que fosse usado. Eu acho interessante isso. Você sabia que ainda hoje existe pessoas que Deus cobra de uma certa forma porque Deus tem uma intensidade assim muito especial de usá-lo e não quer que essa pessoa se misture com alguma coisa ou se envolva com alguma coisa. Eu quero dizer para você que não sou radicalmente contra a política, mas tem pessoas que Deus escolhe para ser na área da política, Deus escolhe pessoas para não se envolver com política. Você sabia disso? Eu gostaria que entendêssemos isso. Tem pessoas que são chamadas que não são para se envolver com a área da política, mas unicamente se envolver com a área espiritual. Eu acredito nisso, tranquilamente, piamente eu acredito nisso. E isso deve ser respeitado, porque uma vez que nós violamos alguns princípios, algumas ordens de Deus, certamente nós vamos sofrer as consequências por causa disso. Então, eles receberam instruções como deveriam criar Sansão dentro dos padrões de Deus, pois era um nazireu, não deveria ser cortado seus cabelos, isso foi revelado por Deus, e não deveria beber vinho, nem tocar ou se alimentar, ingerir coisas impuras, pois ele era um nazireu, era alguém escolhido por Deus, e Deus já tinha um propósito na vida de Sansão, pois Deus queria restaurar, resgatar Israel daquela situação caótica, mas não era simplesmente tirar debaixo do jugo dos filisteus, não, Deus queria que Sansão fosse um representante dele também para a nação de Israel, não somente alguém que estivesse ali impondo força e resgatando o povo, tirando o povo do jugo da escravidão debaixo
das mãos da espada dos filisteus. Não, Deus quer muito mais de mim, quer muito mais de você. Não quer que a gente tenha simplesmente uma vida bonitinha, regada de tudo aquilo que precisamos, ou seja, uma pessoa altamente capacitada para dirigir um culto, para tocar uma obra perfeitamente, uma oratória perfeita. Não é só isso. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Ele e, sobretudo, amados, fazendo aquilo e vivendo de acordo com o padrão de Deus. Aplique isso na sala de aula, isso é muito importante. Vamos lá. O nascimento de Sansão e sua formação. Sansão é concebido, Sansão nasce, e agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento, o nascimento e o desenvolvimento, a criação de Sansão. Como que foi? Será que seus pais erraram em alguma coisa para Sansão ser tão desobediente na sua maioridade? Vamos lá. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Sansão nasce e os seus pais o cria dentro dos padrões de orientação de Deus. Deus assim passou a orientação e os seus pais, Manoá e sua esposa, mãe de Sansão, criaram Sansão dentro desses padrões. Nasceu e cresceu debaixo ou tendo essas orientações de seus pais. A família de Sansão. A família de Sansão era uma família, certamente, uma família piedosa em meio ao caos. Pois naquele tempo o povo tinha se corrompido. Poucas eram as famílias que ainda prestavam culto e sua sinceridade e fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Mas a família de Manoá era uma família piedosa, uma família sincera. Por isso não foi por acaso que foi escolhida esta família para nascer, para ser gerado Sansão, e dali dado a Sansão um voto de nazireado, e para que ele viesse a defender, resgatar o povo de Israel e ser um representante de Deus, um juiz de Deus entre o seu povo. Vamos lá. Então até aqui parece que os pais não falharam em sua criação, pois criaram dentro de um padrão de Deus para que assim sucedesse na vida de Sansão. A formação de Sansão. Sansão teve uma formação de judeu, uma formação de nazireu. Eles se abstinham, seus pais ainda tinham voz, ordem sobre a vida de Sansão, e conduziu Sansão, formou Sansão, no crescimento de Sansão foi forjado em Sansão uma natureza de nazireu e de judeu, de alguém que foi escolhido por Deus, se abstendo de tudo aquilo que Deus ordenou a seus pais, Manoá e sua esposa, que são os pais de Sansão. Então, eles até aqui está perfeitamente dentro dos padrões de Deus. Meus queridos, às vezes nós somos punidos ou somos criticados por algumas ações de nossos filhos. Senhores pastores, não se preocupe com isso, ministro, pois a nossa responsabilidade é de criarmos os nossos filhos com o ensinamento da palavra de Deus, mostrando para eles claramente o conceito do que é certo e do que é errado, das coisas que deve ou não se abster, das coisas que deve ou não tomar para si, para que depois eles não venham sofrer as consequências e desagradar aquele que chamou, aquele que trouxe a existência, saber Deus. Ele trouxe a existência e mantém. Agora, meus queridos, na maioridade aqui de Sansão, ele toma atitudes, ele decide por si próprio, ele fala dos seus desejos, ele fala das suas visões e do que o seu coração deseja. Então não é diferente nos dias de hoje. Nossos filhos, chega um tempo que nós permitimos, porque isso é o natural. Isso é o natural da família, que eles criem asas, mas nós teremos certamente a alegria de vermos os nossos filhos voarem sim, no sentido figurado, voarem, mas na direção de Deus, na direção
da orientação, na orientação de Deus e não na orientação do seu coração, porque diz a palavra do Senhor, enganoso é o coração do homem, quem conhecerá? Então somente Deus. Então a fraqueza do caráter de Sansão, interessante isso. Sansão foi ensinado nos princípios de Deus, mas a sua natureza, a natureza do caráter de Sansão estava ainda dentro dele. Ele tinha vontades, mas é interessante pensar, meus queridos e amados irmãos, é que pessoas que hoje são conduzidas à igreja, são pessoas que ainda estão debaixo da tutela dos seus pais ou de alguém, mas essas pessoas têm vontades, elas estão na igreja, mas estão por estar, elas estão por imposição, não estão indo voluntariamente, por conhecimento, por entendimento que Deus é o soberano e todos nós como criaturas temos o desejo de adorar e precisamos adorar o ser criador, o ser supremo que nos criou e nos mantém. Então é importante lembrar disso, meus queridos. Então Sansão subestimou o poder do inimigo. Além de Sansão subestimar a Deus, subestimar o poder de Deus, ele também subestimou o inimigo, ou seja, o seu próprio instinto humano adâmico, e brincou com o pecado. Meus queridos, não dá para nós brincarmos com o pecado. Nós somos maduros na fé. Nós somos pessoas que já temos décadas servindo ao Senhor. Eu já tenho mais de uma década que pastoreio no ministério pastoral, mas eu não posso dizer que posso brincar com o pecado. Eu não posso dizer que o pecado ele não tem nenhuma força contra a minha pessoa. Talvez no momento espiritual, em que vivemos um momento espiritual, não damos vazão para a carne, não damos vazão para esse instinto humano adâmico, mas, meus queridos, se a gente se descuidar da vida espiritual e começar a ceder devagarinho ao pecado, subestimar o poder do pecado, chega um tempo que as nossas forças estão dominadas e certamente iremos cair. Portanto, não subestime o poder de Deus e nem o pecado. A palavra de Deus diz assim, primeiro, a gente se submeter a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. A presunção de Sansão. Sansão foi arrogante com os seus pais. Não, os meus olhos se agradaram dela. Não, os seus pais chegaram até a falar, olha, não tem porventura moça em Israel, na família, em casa, para você casar? Por que ir buscar mulheres estranhas? Mas ele disse, agrada aos meus olhos, é essa que o meu coração deseja. Cuidado, meus queridos, para não se rebelar contra os princípios de Deus, ensinado pelos seus pais, ensinado pelos seus pastores, professores, pelos seus líderes. Não jogue fora os ensinamentos que o Senhor tem te dado por intermédio dessas pessoas aqui citadas. Não despreze, não vá buscar aquilo que seu coração simplesmente deseja, mas faça um autoexame. Preste muito atenção nessas coisas, porque pode trazer umas consequências dolorosas e desastrosas para a sua vida, e isso não é bom. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Essa foi a ação de Sansão. Ele manipulou o poder de Deus e brincou com o pecado. Não dá para a gente desfrutar do poder de Deus e brincar com o pecado. Uma hora você vai dar de cara com as consequências, você vai se levantar, evocar o poder de Deus, mas ele já tem ido embora. E de repente você vai estar sozinho nesta peleja. Meus queridos,
que nós abramos os nossos olhos e ficamos bastante apercebidos. Passe esta informação, adicione e transmita aos seus alunos aí na próxima aula aí em sua igreja. Deus abençoe a sua vida e até lá.